Então, bem-vindo a uma nova parte do tutorial de Jump. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer um exemplo. Então, o exemplo que a gente vai fazer é o seguinte. Eu costumo falar muito desse exemplo para os meus alunos, é um exemplo que eu acho bastante interessante. E o aluno sempre fala o seguinte: eu vou jogar tudo para cima, desistir e vou vender minha arte na praia. Tá? Então, o aluno gosta muito de falar isso, então eu criei um exemplo baseado em vender sua arte na praia. Okay? Então eu vou copiar aqui e vou explicar para vocês. Então existem duas pessoas, Alice e Bob, um casal. Eles resolvem que eles vão jogar tudo para fora e vão vender a arte na praia. Qual que é a arte deles? Eles fazem brincos, colares e pulseiras de miçanga. Tá? Para ser mais exato, miçanga e fio. Tá? Então eles usam miçanga e fio para poder fazer a arte deles. Então, cada brinco, colar e pulseira gasta 8, 50 e 30 miçangas, respectivamente. Beleza? Cada brinco, colar e pulseira gasta 30 centímetros, 120 centímetros e 70 centímetros de fio, respectivamente. Cada brinco, colar e pulseira gastam 2 horas e meia, 5 horas e meia, 3 horas e 15 minutos, respectivamente. O custo do pacote de miçanga é R$2 e o custo do rolo de 1 metro de fio é R$4,50. Então, e aqui eu tenho mais uma informação antes de fazer isso. Uma análise não sei escrever mais. Preliminar. Uma análise preliminar indica que eles conseguem vender um brinco a R$12, colar a R$30 e uma pulseira a R$18, tá? Então vejam que Alice e Bob, além deles terem todas essas informações da linha de produção deles, eles também fizeram uma análise de mercado para saber o valor de venda dos produtos deles, ok? Eles estão bastante investidos em vender arte na praia. Cada um deles tem 40 horas de trabalho semanal. De novo, se você vai vender sua arte na praia, por que não trabalhar 40 horas vendendo arte na praia? Eles já têm 3 pacotes de miçanga e 1,2 metros de fio, tá? Ou 1,2 rolos de fio. Beleza? Esse é o básico do nosso exemplo. A gente vai otimizar a linha de produção de Alice e Bob, para que eles maximizem o lucro. Lindo isso, né? Então aqui eu tenho os modelos, eu vou copiar de novo, porque na disciplina de otimização, inclusive, quando eu dou esse exemplo, os alunos têm que escrever esse modelo, ou pelo menos começar ele. Mas a gente está fazendo um tutorial ao vivo, a gente não vai fazer isso. Então, o modelo que eu escrevi é o seguinte: eu tenho dois conjuntos. O primeiro conjunto é o de produtos, brinco, colar e pulseira, e o conjunto de rolo de fio e pacote de miçanga, que é o conjunto de materiais. Eu tenho os parâmetros AM, que é o custo do material M, Tmax, que é o tempo disponível, no caso 80 horas, VP é o preço de venda do produto P, que está aqui, 12,3018. O custo de material eu não falei, né? Está aqui, R$2 e R$4,50. Note que as nossas unidades são pacote de miçanga e rolo de fio. Eu tenho TP, que é a quantidade de tempo para produzir o produto P, está aqui. Eu vou usar em horas, tá? Então 2,5, 5,5 e 3,25. QM é a quantidade inicial do material, então 1,2 rolos de fio e 3 pacotes. E o MP é a quantidade do material M utilizada pelo produto P. Então aqui nessas duas linhas, quando eu falo quanto miçanga e quanto de fio eles usam, eu tenho essa informação. Então, aí eu tenho que escrever isso em formato de matriz. Então vejo que para cada linha eu tenho um material. Okay? Então é isso, essencialmente já está nesse formato aqui. Então eu tenho variáveis. XP, que vai ser a quantidade do produto P que eu vou vender. E YM, a quantidade do material M que eu vou comprar. Beleza? Então isso daqui é um exercício de otimização, muito parecido com o exercício de otimização que vocês vão ver em livros básicos. E aqui é como você escreve esse problema usando esses parâmetros, variáveis e conjuntos. Então aqui eu não estou sendo extremamente descritivo, porque
é difícil de escrever aqui. Vou dar um zoom de 180, acho mais adequado. Mas a ideia é a mesma, tá? Então, VP, preço de venda, XP, quanto eu vendi. Então, isso daqui é quanto dinheiro entrou. AM, custo, YM, quantidade do material. Quanto que eu gastei comprando. Então, aqui é o lucro. Estou maximizando o meu lucro. XP é quanto de tempo eu uso para produzir o material P. Desculpa, XP vezes TP é quanto de tempo eu uso para produzir o material P, o produto P. E isso, a soma de todos esses caras que eu fiz tem que ser alimentado por essas 80 horas semanais. A XP, cadê? Aqui, a quantidade de material M utilizada para o produto P. Então, para cada material, a quantidade que eu usar do material, então eu tenho XP, que é quanto eu usei, por exemplo, quantos brincos eu fiz, e aqui eu tenho quanto que eu estou usando por brinco. Então, cadê? A informação aqui de fio. Então, por brinco eu vou usar 0,3 rolos de fio. Então, 0,3 vezes a quantidade de brincos, mais o correspondente para colar e pulseira. Tem que ser limitado pela quantidade que eu já tinha disponível, mais a quantidade que eu comprar. Então, isso daqui está falando, olha, eu não posso gastar mais produto do que o que eu tenho, sendo que eu posso comprar mais. Só que se eu comprar mais, tem custo. E esses caras têm que ser positivos. Legal? Então, agora a gente vai escrever essas equações aqui em formato jump. Então, vou reescrever jump e CLP. Daqui a pouco a gente discute os problemas do que a gente está fazendo, tá? Então, quem já percebeu o que vai acontecer de errado, não se preocupe, a gente vai voltar aí. Então, primeira coisa que eu tenho, quantos produtos? Então, uma coisa que eu vou fazer para poder escrever depois é definir meus produtos. Acho que eu vou até ver se eu consigo copiar. Vamos lá. Funciona. E o material. Note que isso daqui você teria, por exemplo, de um banco de dados, tá? Você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando em algum lugar, uma consultoria que você está fazendo, isso vem de um banco de dados. Ou de um Excel, possivelmente, simplesmente. Alguém exporta para um CSV. Então, o custo de material é um vetor. Então, olha só, toda vez que aqui aparece com um índice, quer dizer que isso é um vetor. Quando aparece com dois índices, que é uma matriz. Então, qual que era o custo do material? Cadê? Na ordem, tá? 4,5 e 2. Próximo. Qual é o tempo máximo disponível? 2 vezes 40. VP, preço de venda. Então eu vou vender brinco, colar e pulseira por 12, 30 e 18. Lembrando que eu posso usar vírgula ou ponto e vírgula, tá? Só não posso misturar os dois na mesmo vetor. TP, tempo de produção de cada um. Então, tempo de produção está aqui. 2,5, 5,5 e 3,25. Que é a quantidade inicial. Então, eu tenho 1,2 rolos e 3 pacotes. E aí, a quantidade de material utilizada. Então, olha só, a quantidade de material, o primeiro M é rolo de fio. Então, vamos lá em rolo de fio. Vamos transformar tudo isso daqui em rolos de fio e não em centímetros. Então, cada rolo é 1 metro, para ficar fácil. 0,3, 1,2 e 0,7. Então, aqui, 0,3, 1,2, 0,7. Segunda linha, miçangas.
Então aqui eu tenho um pacote de 100 miçangas. Então isso aqui são 8 em 100 miçangas, tá? 8 em 100 do pacote. Então é 008, 0.5 e 0.3. 0.8, 0.5, 0.3. Só porque eu tenho um leve toque, eu vou deixar isso passar. E eu acho que é tudo. E é tudo que eu preciso. Então isso daqui, como eu falei, você vai ter informação de um banco de dados, por exemplo. Ou você vai criar uma função que aí você passa as informações para seu modelo, tá? Então, como eu estava falando, você cria um modelo, a gente vai usar o CLP. As variáveis. Eu tenho NP variáveis, que é o tamanho do vetor P, e NM variáveis, que é o tamanho do vetor M. Então, eu vou criar uma TNP variáveis, todas têm que ser positivas, e NM variáveis positivas. Aqui, então, eu tenho x e y, criei as variáveis. A função objetivo agora. Então, minha função objetivo era um somatório de VPXP em P, menos um somatório de AMYM em M. Então, vai ficar um somatório de XP vezes VP, for P de 1 até NP, menos um somatório de YM vezes AM for M de 1 a NM. Aqui eu aproveito para dar uma dica. Quando você for fazer um projeto de otimização ou escrever um exemplo de modelagem, eu poderia estar fazendo esse somatório em I e esse outro somatório em I também. Mas, sempre que possível, use uma ou duas variáveis quando fizer sentido, sempre as mesmas, de acordo com o conjunto. Então aqui eu tenho Pzinho em P, Minho em M. Poderia ser sempre I quando for em P, sempre J quando for em M. Isso deixa mais fácil de você visualizar o que está escrito, principalmente para quem for dar uma olhada no seu código depois. Para você tem familiaridade, então tanto faz. Mas quem for olhar seu código depois vai achar importante isso. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, restrição. Então, veja aqui em cima que eu escrevo exatamente o que eu queria fazer. Somatório de XPVP para P de 1 a NP, tá? Obviamente, exige um pouco de conhecimento da linguagem. Claro, não tem como fazer sem conhecimento. Mas é legível, tá? Então, some XPVP para P de 1 a NP. Tá? Então, ele está escrito em inglês o que você está fazendo. Isso que é uma linguagem de modelagem, ok? A segunda coisa é sobre o tempo. TP/XP somados tem que ser menor ou igual que T+. TP, por P de 1 até NP, tem que ser menor ou igual que TP. Desculpa, Tmax. Aí vem uma parte interessante. Eu não tenho mais uma restrição. Eu tenho emão, o tamanho de emão restrições. Ou seja, para dois materiais que eu tenho, eu terei duas. Mas como eu expliquei para vocês, se você está trabalhando com um projeto de verdade, você não vai ter 3 variáveis e 2 restrições. Você vai ter um tanto que você não conhece a priori, ou mesmo que você conheça, são muitas, então você não quer escrever manualmente cada uma delas. Então, no exemplo, a gente vai fazer de alguma maneira automática essas restrições. A maneira 1, que eu vou escrever e apagar, funciona, mas ela pode ser lenta dependendo de como tiver implementado. Se tiver alguma mudança no futuro, a gente não quer arriscar. Que é você fazer um for e escrever a restrição aqui. Além disso, ela é mais feia de escrever, então eu também não gosto tanto dela. Estou fazendo um somatório em P. Então, somatório de o MP vezes XP. Isso tem que ser menor ou igual que QM mais YM.
Veja que dentro desse for eu tenho um M fixo, M dado. Então eu estou fazendo isso daqui, o M está fixo fora. O P está variando dentro do for. QM e YM estão fixos, porque o M está fixo fora. Beleza? Então isso daqui está criando NM restrições. Fantástico? Então agora vem a parte um pouquinho mais legal. Em vez de escrever isso assim, eu vou copiar aqui. E esse for aqui eu vou copiar e eu vou colocar aqui logo antes da restrição. Então isso daqui eu estou falando, eu tenho este for, só que ele faz de uma maneira interna, para essas restrições aqui. Então ele varia automaticamente o M aqui dentro. E mais do que isso, você pode aproveitar para dar nome para as coisas, que eu não falei antes. Então aqui você tem essa restrição, que é uma restrição de limite do material. A gente vai colocar aqui lim material. E isso aqui vira como se fosse, e na verdade é internamente, um vetor, da mesma maneira que a gente criou esse aqui. É um vetor de restrições. E esse nome lim material você consegue usar. Então aqui eu vou colocar um lim tempo. Então aqui nessa restrição de limite de tempo, eu não estou passando o colchete, então ela é uma restrição só. Nessa limite de material, passando um colchete, então são várias, ok? Então aqui eu faço a minhas duas restrições, na verdade dois tipos de restrição, e assim, o Elano acabou de me lembrar que eu preciso passar maximizar. Obrigado, Elano. Então aqui eu preciso falar que eu estou maximizando a função. Aqui em cima a gente fez com maximizar e eu esqueci ali. Então beleza? Tudo feito, vamos rodar o modelo. Vamos imprimir ele antes, porque é bonito. Vamos mandar otimizar esse modelo. E aqui na linha de baixo eu mando pegar os valores. Então olha só. Ficou 12x1, 30x2, 18x3, menos 4.5y1, menos 2y2. Restrição, limite de tempo. 2.5x1, 5.5x2, 3.25x3, menor ou igual a 80. Limite de material 1, e aí está aqui toda por extenso. Aqui a segunda restrição do limite de material, e aqui as restrições de não negatividade. De novo, tem as informações do CLP, resolveu, e agora eu quero saber cadê a solução. Rodamos o modelo, ele pegou a solução. O que eu vou fazer agora é pegar o valor do x e o valor do y. E esses são os... Tem que rodar aqui de novo. Então rodei aqui, pegar o valor do x e o valor do y. E esses são os nossos valores. Eu vou aproveitar que está tudo bonitinho aqui e vou fazer um print bonito. Então vou fazer x e y igual a isso. For P de 1 a NP. Venda ou produza x i p, não é i, é p. Produza xppp compre ym mm. E aí ele imprime pra gente a nossa... Aqui, tá aqui no meio. Ele demorou um pouco para poder imprimir a solução, então ela apareceu depois. Então olha só, aqui ele imprimiu e o Optimize ele imprimiu depois. Então eu vou separar os dois. Então roda aqui, roda o print. E agora ele está falando, produza 0 brinco, 0 colar e 24.6 pulseira. Compre 16 rolos de fio e 4.3 pacote de miçanga. Então ele resolveu o nosso problema. Legal? Então esse é o nosso primeiro exemplo, é um exemplo simples. Então se você está vendendo sua arte na praia, o que esse modelo está falando para você é:
compre essa quantidade de rolos de fio, essa quantidade de pacote de miçanga e passe suas 40 horas semanais produzindo 24,6 pulseiras. Beleza? Se você só usar essa informação, você pode pegar isso daqui e arredondar e você vai ter uma solução não ótima, na verdade. Mas ela te dá uma solução básica inicial. O que a gente quer fazer, na verdade, é considerar que esses valores têm que ser inteiros. Beleza? Então, é importante que esses valores sejam inteiros. Então, eu vou fazer uma mudança muito simples, não vale nem a pena cortar e fazer uma aula nova só para isso. E essa mudança é simplesmente a gente pegar esse cara aqui e, primeiro, nas variáveis eu vou colocar um int na frente e o solver tem que mudar. Eu vou usar o CBC, que o CLP é de programação linear. E isso é programação inteira, ou linear inteira mista. Mas enfim, não é só linear, ele não entende. O CBC é o amigo do CLP. O CBC faz branch and bound, que é um método para otimização inteira. Ok? Então o resto do modelo é completamente igual. Aqui eu estou copiando de novo, só por causa de você rodar isso aqui, não mudei nada. Ele roda. E eu vou copiar isso aqui para imprimir. Então aqui ele fez a mesma impressão de antes, com essa adição. Mudou um pouco como ele funciona. Beleza, ele resolveu em 0,03 segundos. E aqui ele falou, olha, em vez de fazer aquilo que eu falei antes, faz 5 brincos, um colar, 19 pulseiras, compra 15 rolos de fio e 4 pacotes de miçanga. Então esse exemplo aqui é um ótimo exemplo para mostrar que arredondar a solução, em geral, não vai levar a uma solução ótima do ponto de vista inteiro. Então aqui ele estava falando, né? Eu quero 24. Se você falar arredonda para 25, quer dizer que você tem que comprar mais rolos de fio e mais pacote de miçanga. Vai ser 17 e 5. Se você falar, não, arredonda aqui para 16 e aqui para 4, talvez aqui descesse para 23, 22. E aí você perde dinheiro de novo. Então, uma maneira de você resolver isso foi a que ele achou, a ótima, muda para 19, usa 15 e 4, e o resto que sobrar daqui você faz brinco e colar. E ele achou umas soluções ótimas. Legal? Então, é isso, por exemplo 2, o exemplo 1b, né? Que é só você fazer coisas inteiras. Então, não perca no próximo exemplo, a gente vai trabalhar com coisa um pouquinho maior, ok? Obrigado.